Dando continuidade à nossa programação, temos a alegria de convidar agora a irmã Mercedes Mendes Celuto. Ela é responsável de comunicação da Congregação das Irmãs da Assunção, na Espanha. E ela vem abordar o tema que podem acompanhar por aí, o continente digital, um jogo em que se ganha amigos com gentileza e caridade. Apresentando a irmã Mercedes, podem acompanhar também, ela é doutora em teologia espiritual, é especialista em marketing educativo, com licenciatura em teologia espiritual e também estudos eclesiásticos, é formadora credenciada em Godly Play, responsável de comunicação da Congregação de Religiosas da Assunção desde 2020. Dentre as atividades que ela desenvolve, destaca-se a elaboração e implantação do plano de comunicação da congregação e também assessorias para essa implementação nas 14 províncias da congregação, constituindo e formando as equipes. Também é formadora em pastoral escolar e espiritualidade cristã desde 2005. Ela tem a pesquisa de doutorado voltada para o desenvolvimento da espiritualidade infantil em contexto escolar. É especialista em pedagogia e didática Montessori para o desenvolvimento da experiência espiritual. Atualmente, ela coordena a equipe de autores e formadores do projeto Vem e Vê, em que atua como formadora. Também é docente no mestrado em pastoral educativa do Centro Universitário La Salle, Identidade e Missão da Escola Católica. Também é assessora desde 2005 no desenvolvimento de projetos educativos evangelizadores e também no estabelecimento da gestão de centros educativos a partir da sua finalidade evangelizadora. Irmã Mercedes, sinta-se acolhido por nossa rede Salesiana Brasil, por gentileza. Muchas gracias, acogida. Muito obrigada pela acolhida e, sem dúvidas, muito agradecida por estar entre vocês aqui. Bom, eu vou compartilhar a minha tela e quero comentar que essa amizade com tantos membros da família salesiana, tanto na Espanha como em outras partes do mundo, esse estudo sobre a espiritualidade também me fez estar mais próxima desse pedagogo e mestre espiritual que é o Dom Bosco. Que alguém que não seja salesiano e fale do Dom Bosco também é feito de uma maneira um tanto quanto um desafio, eu diria, mas eu espero que vocês possam entender a minha interpretação, porque quando eu conheci o sonho dos 9 anos, e nessa celebração eu encontrei o fundamento carismático que também inspira a presença salesiana no contexto. Então, como eu estava dizendo, como ser presença e também como ser presente nas redes sociais, e esse tema tem me incomodado muito. Então, os jovens estão aí estão as crianças, estão as ovelhas que o Dom Bosco sonhou, e aqui existe uma relação entre eles. Esses jovens do nosso tempo, eles brincam, jogam, e eles são chamados a estar presentes em todo momento. Então, como eu estava dizendo, o nosso padre Sérgio estava falando sobre a maneira salesiana. Então, e de que se trata essa maneira salesiana? Então, que seja possível evangelizar com mansidão e com caridade e não com violência. E em muitos momentos, precisamos entender a maneira como o nosso jovem vê tudo isso. E somos chamados a coabitar neste mundo do jovem, como o Dom Bosco fez por tantas vezes. Como ele disse algo muito importante,
eu penso que o continente digital, nós precisamos entender a questão da amizade, que para Dom Bosco também era importante. Precisamos tecer outros tipos de amizades que nos leve a ser juntos no cotidiano, pessoas melhores e construtoras de uma sociedade diferente. A experiência na prisão que impressionou tanto ao Dom Bosco. Se ele não tivesse nutrido outras amizades, talvez ele não teria entendido como seriam essa vivência dos jovens que passam por violência. E uma outra maneira de fazer amizade e ter sentido na vida é percebermos como que o Dom Bosco entendia que tanto as boas quanto as más amizades também na rede podem conduzir a destruir ou a construir uma pessoa por ela e para ela em uma sociedade. E o quão importante é uma amizade. E isso é o que interessa aos adolescentes. Mas também não somente oferecer outro tipo de amizade, outro tipo de relação, mas também oferecer essa maneira de ser cristão. E uma das coisas que mais me impressionou e que nós nos aprofundamos nos escritos de São João Bosco foi propor a santidade, vivendo uma santidade alegre. E dentro dessa complexidade, esse grande santo, ele nos trouxe essa percepção e educar evangelizadores que conduzam os seus amigos até Cristo. Então, esse é o grande objetivo que nós temos como educadores. Então, isso me impressionou muito como ele conseguia que os jovens fossem se tornando evangelizadores dos próprios jovens. Somos nós, que podemos chegar aos jovens, mas, sobretudo, são os jovens entre eles que podem chegar uns com os outros a Cristo. E nós podemos oferecer essa maneira diferente de ser santo, que a amizade com Jesus e Maria era isso que Dom Bosco propunha. No fundo, uma das coisas que nos foi proposto, a última mensagem do Papa Francisco, ele fala sobre isso. Aprender a sabedoria do coração é o que nos vai ajudar a ter uma comunicação totalmente humana. Como vocês sabem, nós celebramos o dia de São Francisco de Sales também, e é tão importante na congregação com essa proteção desse santo que foi a proteção da oratória, que foi São João Bosco também, que celebra isso. Então, essa mensagem, do Papa que fala sobre a inteligência artificial e sabedoria do coração para ter uma comunicação plenamente humana, e poderíamos dizer que verdadeiramente que nós possamos oferecer uma educomunicação plenamente humana e não somente o que tem a ver com a inteligência artificial. Aquilo que se ensinava na escola, hoje podemos aprender a partir da inteligência artificial. E a escola e a inteligência artificial, ela mesma afirma que a educação vai seguir sendo uma profissão que a inteligência artificial não poderá substituir. La educación va de sabiduría, de enseñar esta sabiduría del corazón que es gusto, gusto a la vida. Prazer pela vida é uma virtude que nos permite entrelaçar todas as partes, as decisões e as suas consequências, as capacidades e as fragilidades, o passado e o futuro, o eu com o nosso. Então, com relação ao sistema preventivo, ele percebia pelo que ele tentava ensinar, e claro, aqueles que seguem com a sua obra, essa sabedoria do coração. Por este motivo,
Isso é algo que não pode ser ensinado em uma matéria, mas está presente em tudo e é transmitido convivendo, fazendo uma família, um lar na aula, no albergue, na montanha, nas redes sociais. É um conjunto. E eu acredito que essa sabedoria do coração, ou arte de viver, é o que trata de mostrar a relação familiar de educadores e educandos, como dizia este sistema. Por este motivo, devemos considerar as redes sociais como um âmbito a mais de aprendizagem entre todos os âmbitos. E eu destaco, entre outros âmbitos, não podemos excluir as relações físicas e presenciais, mas também não podemos ignorar a importância e principalmente a realidade que para os nossos jovens supõem as relações online. Os adolescentes e os jovens habitam no continente digital de uma forma impressionante para nós. Não é bom nem ruim, simplesmente é uma realidade. Então, o que acontece? Se pedirmos permissão para jogar nesses jogos ou para participar das suas conversas, como pedir a essa personagem luminosa no sonho aos 9 anos. A primeira coisa que fazia Dom Bosco, lendo para as crianças, era contemplar e olhar com os olhos de Deus a situação dos jovens, em cada contexto, claro, para oferecer essa sabedoria do coração, ou eu gosto de dizer, essa forma boa, verdadeira e bela de ser e estar nas redes. Muitos usos nas redes estão levando à morte dos nossos jovens, por submeter-se a perigos desnecessários ou atos diretamente de maldade, ou deixar-se manipular por falsas verdades, ou inclusive mentiras manifestas, ou por não respeitar a sua dignidade ou a do outro, guiado por erros, por critérios de beleza totalmente errados. E tudo isso por ter mais e mais seguidores, não amigos, seguidores, mesmo sendo chamados como amigos. Isso é o que coloca em perigo os nossos jovens, prejudicando o sonho. Por isso, o nosso desafio é a educomunicação. É dar prazer ao que é belo, ao bom, ao que é verdadeiro, que pode dar acesso ao mistério, que pode ajudar. Isso somente será possível impregnando os nossos canais de comunicação, de conteúdo belo, bom e verdadeiro, mas também ensinando e aprendendo com os jovens, não para os jovens. Não estaria fácil em um entorno onde os algoritmos nós temos contra, pois não seremos os conteúdos mais vistos, mas pelo menos caminhando com ele, com os jovens, talvez assim nós possamos criar outro tipo de seguidores e de acompanhamento. Diz o Papa, corresponde ao ser humano decidir se ele se transforma em alimento para os algoritmos ou, do contrário, se alimenta o seu coração com a liberdade. Esse coração sem o qual não cresceríamos em sabedoria. Somente juntos cresce a capacidade de discernir, de vigiar, de ver as coisas a partir de sua realização. Não podemos discernir pelos jovens, não podemos fazer isso para eles, para as crianças, mas com eles, encontrar juntos os critérios. Esse junto o viveu também os primeiros salesianos e ainda vivem. E para isso, devemos entender que o conteúdo é muito importante. Não é somente a comunicação, é a educomunicação. Independente do canal onde publiquemos, somos educomunicadores. Os nossos conteúdos devem seduzir por uma beleza que atraia, que retenha a atenção. Isso é muito Montessori. Se me atrai a atenção, se me seduz, eu vou ler.
mas que esse conteúdo belo também transmita uma verdade que podemos acreditar que possa trazer confiança, sentido e orientação vital, e uma bondade que gere empatia e conexão emocional. Estas virtudes, para mim, devem ser um núcleo do nosso conteúdo para ajudar e acompanhar os nossos jovens, para que possam ter um caráter forte, enraizado nesta sabedoria do coração. A beleza na, na comunicação se manifesta, claro, através de desenhos atrativos, mas também de imagens inspiradoras e vídeos muito bem produzidos. Somente a beleza salvará o mundo, dizia Dostoiévski na sua obra. Mas é que a vida, o caminho da beleza, sempre foi uma via de acesso a Deus, origem de toda beleza. Na minha opinião, Dom Bosco insistia que na proximidade da natureza e nas artes, ou seja, o teatro, a magia, não somente como uma alternativa sadia, também porque a beleza da criação de Deus e a criação humana conduzem a esse mistério. Mas também é importante a verdade. A verdade é refletida na autenticidade, na nossa mensagem, na transparência e na coerência entre o que nós dizemos e o que nós fazemos. Autenticidade, transparência e coerência. Mostramos o que somos quando informamos sobre o que nós vivemos, pensamos e sentimos. Ou seja, não nos descrevemos, nos veem viver. Nos compreendem os nossos pensamentos, transmitimos pensamentos, sem esquecer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O nosso mundo precisa de referências. Hoje se chamam influencers. Pelo algoritmo, vai ser muito complicado ser influencer. Mas alguns chegaremos, ensinando a verdadeira arte de viver e não o fingimento. João Bosco chama os seus jovens para aproveitar o momento, para viver uma vida plenamente, sem esperar a vida adulta. Aos adolescentes, é um carpe diem particular, quando propõem, como dizia antes, a santidade, viver no estilo de Jesus. E claro, a bondade é mostrada no respeito, no amor, com o que nos dirigimos ao público, às pessoas. Ele amava, ele cativava porque amava. Dá tanta pena aos educadores adultos, alguns deles, quando nos referimos ao continente digital ou à inteligência artificial. Ambas realidades nós as consideramos como ameaça, mas realmente são oportunidades. Existem e se potencializam em tanto ódio, mas a nossa mensagem deveria ser de amor. Usar um critério de caridade, somente publicar o que constrói a comunhão e o que é a caridade. Em segundo lugar, para sermos evangelizadores no continente digital, devemos ser conscientes que cada publicação, sendo uma foto, um texto, um vídeo, sendo um comentário, a outra publicação, ou seja, inclusive um eu gostei, é uma oportunidade educativa e evangelizadora, seja no colégio, na realidade social ou na paróquia. Ser consciente que tudo comunica e que todos nós nos comunicamos a partir da lição das palavras e o tom das nossas mensagens, até as imagens e as cores que nós usamos. É importante ser coerentes e conscientes de que cada elemento da nossa comunicação transmite uma mensagem. Qualquer conteúdo que nós publiquemos nas redes sociais abertas, ou inclusive fechadas, que às vezes não as consideramos, estão comunicando algo de nós. De quem comunica? A marca pessoal.
mas também, sim, nos reconhece como professor da solução, como catequista, ou professor salesiano, perdão, catequista na paróquia salesiana, membro de uma ONG ou de um projeto social. Em qualquer contexto, em qualquer plataforma, também comunicamos a marca institucional. Somos embaixadores dessa marca. Por isso, eu gostei, uma foto, uma mensagem, algo que eu publico ou republico, está comunicando algo de mim e da minha instituição. Um dos princípios fundamentais da pedagogia salesiana é que somos educadores em qualquer lugar e momento, pois também devemos ter presente e somos educadores no continente digital e nas redes sociais, com qualquer conteúdo que publiquemos. Isso é especialmente relevante na rede, nas redes sociais, onde a nossa presença deve ser constante e significativa. Por este motivo, eu devo refletir antes de publicar. Cumpre os critérios mencionados de verdade com a beleza? Estou educando? E terceiro, é necessário compreender que nem todas as plataformas são adequadas para todas as mensagens. Então, o antigo Twitter, Instagram, YouTube e os que seguirão sendo criados, o importante é estabelecer critérios que possam valer para todas as redes sociais, atuais e futuras. Mas cada rede tem um público e dinâmicas diferentes. É crucial adaptar o nosso conteúdo ao meio específico, considerando as suas características e o perfil dos usuários. Por este motivo, eu devo refletir antes de publicar na rede. O que eu quero comunicar? Para quem? Onde? Como? A comunicação e o continente digital fazem com que muitas pessoas publiquemos sem refletir antes, sem pensar antes. Isso se torna expoente nos canais fechados. Eu não sei para que eu envio. Às vezes, eu vejo, devemos pensar antes de comunicar algo. Essa é uma tarefa complexa. Por isso, precisamos estabelecer uma estratégia. Eu repito, se essa estratégia nós a estabelecemos com os jovens e as crianças, os adolescentes, vai chegar melhor a nossa mensagem. Com certeza, o jovem, isso eu li em latim. Eu tenho certeza que se não escreveu para os jovens, foi depois da prática com eles. E nas sucessivas redações ia melhorando ainda mais. Esse plano de vida, em um plano de comunicação, seria esse movimento, essa estratégia. Traçar um plano para que cada tipo de canal, para um canal específico, não é igual para todos. Devemos escolher os canais adequados para o nosso público. Por exemplo, neste momento, e eu digo, talvez dentro de um ano, isso mude com muita velocidade. Possa existir uma outra rede social para este momento. Se querem chegar aos adolescentes, vai ser TikTok para os jovens, Instagram. Para os jovens adultos, Facebook. Ou para os adultos das famílias. Os objetivos devem ser claros. Uma vez estabelecido o público e o canal, o objetivo é importante. Definir claramente o que eu quero fazer. O Papa dizia aos salesianos em uma audiência com eles: evangelizar educando e educar evangelizando. Nós podemos dizer evangelizar comunicando, educomunicando e educomunicar evangelizando. Um instrumento. Umas vezes informando, outras anunciando, outras denunciando, outras interagindo.
Cada objetivo requer um foco e um tipo de conteúdo específico. Não podemos chegar à tentação de sempre comunicar notícias. É necessário acrescentar valor à internet, comunicar coisas que interessem, que enriqueçam, gerar então conteúdo de valor, que apaixone, que eduque, que seduza, que atraia uma quantidade grande da produção que existe na internet atualmente. O nosso conteúdo deve contribuir para cada público com um valor diferenciado, evangélico e evangelizador. Claro, segundo o carisma salesiano, pode ser através, como dizia antes, de publicações inspiradoras, conselhos práticos, reflexões, palavras da vida. Eu volto a repetir, não podemos cair em utilizar as redes somente para comunicar notícias, que também, as notícias são importantes, claro. Comunico como eu transmitindo o que eu vivo. Contudo, também podemos acrescentar conteúdo. Quando eu era coordenadora da pastoral de um colégio nosso, em León, utilizava muito o Bom Dia em Bilbao. Agora há 2, mas havia, eu acredito que 5. Então, utilizava muito o Bom Dia, que é adaptada a cada etapa educacional, infantil, primária, primeiro ciclo, segundo ciclo, devemos adaptar a cada idade, claro, a cada período. Imagem estética ou vídeo, tudo isso supõe tempo de criação, claro. Por isso, temos que contar com eles, mas comunicar. Esse foi um diálogo muito interessante com a rede de escolas salesianas, das salesianas da Espanha. Comunicar é interagir. É mais fácil para um colégio, claro, pelos conflitos que podem ocorrer. Na verdade, somente 5% não está satisfeito, mas esse 5% é quem utiliza as redes para difamar e para discutir, para dizer coisas que não se atreve a dizer pessoalmente. Contudo, ter os canais fechados não é interagir, não é comunicar, é informar. Interação e comunidade, em terminologia salesiana, seria as redes sociais não são um canal de difusão, mas sim de interação. Comunicar não é informar, é compartilhar, é viver. Devemos formar o diálogo, responder aos comentários e criar uma comunidade ao redor dos valores, a um estilo de vida e a uma missão. O lar salesiano. Para evitar o confronto tão frequente nestes canais, dependendo da plataforma, não podemos fechá-lo. Exige tempo e estratégia para diferenciar uma pessoa que procura respostas e podemos atrair a outro tipo de público. No texto escrito, que eu suponho que vai ser publicado, defino o que é controle. Devemos distinguir as pessoas que vão cansar as redes sociais das pessoas que verdadeiramente têm questões importantes para apresentar e precisam que alguém responda. E podemos começar respondendo pela internet e chamá-las a Jesus, chamar a Jesus os jovens, principalmente. É muito importante a agenda de conteúdo nas redes sociais. Agora eu começo um capítulo geral e as nossas redes sociais vão divulgar e vai chegar no final do capítulo, justamente no início de agosto, que na Espanha seria muito importante. Os nossos canais vão ficar muito presentes. Graças a Deus, a função vai cair em 15 de agosto. Isso não pode acontecer. Devemos articular um calendário de comunicação e sermos consistentes na nossa mensagem. A consistência ajuda a manter o interesse e a conexão. Talvez o público interno nos siga, mas temos que chegar também a evangelizar ao público externo. Temos que evangelizar o público externo. É muito importante o ciclo
Esse ciclo, isso eu retirei dos planos de qualidade europeia. Eu vejo isso como muito eficaz. Uma vez feito o meu plano, claro, transmiti-lo, e aí começa um ciclo. Eu avalio, eu vou aperfeiçoá-lo e eu volto a apresentá-lo. É essencial avaliar o impacto das nossas ações nas redes sociais com frequência. Podemos usar métricas como o alcance, a interação, a taxa de conversão para medir se realmente estamos cumprindo com os nossos objetivos. Por exemplo, eu quero dirigir-me aos jovens entre 20 e 35 anos. Eu posso ver os metadados e dizer, sim, estou chegando a essa faixa de idade, ou não, não estou chegando a essa faixa de idade, me visitam somente as famílias, pois eu tenho que focar novamente e realizar esse trabalho. Menos é mais. É tudo isso que eu acabo de dizer. Tudo isso é muito complexo, que os conteúdos sejam belos e verdadeiros, que sejam coerentes, que estejam adaptados aos públicos, que cumpram com os objetivos, que esteja adaptado às redes. Pois talvez eu possa centrar-me em uma, duas ou três redes sociais, pois eu me focalizo nelas, eu me centro nelas. E claro, o trabalho em rede. O trabalho em rede é fundamental e é cada vez mais necessário. Assim, fizeram os discípulos na pesca milagrosa. Pediram ajuda a outros para que os ajudassem a transferir as redes nas nossas casas em particular e congregações, igrejas. Estamos criando redes dentro do nosso grupo, a paróquia, o colégio, os centros juvenis, os centros sociais, as ONGs. Temos que ir aos hospitais, entre trabalhadores, usuários, entre famílias e jovens. Temos que conseguir que esta rede interaja com esta outra rede, com esta outra rede, até criar um corpo, uma congregação, uma rede de redes. E o que não chegou, não chega uma rede, que chegue outra rede então. Para isso, então, vamos fundar lares no continente digital. Não presença individualista, mas nós, salesianos, não um eu salesiano, mas sim um nós, educadores e educandos. Por isso eu digo, lar. A presença é algo que eu estou refletindo muito, cada vez mais estou convencida, vendo amigos meus que no final se queimam como indivíduo, que foram influencers dentro do que nós podemos chegar a influenciar justamente, vale aqui a redundância, e no final terminam queimados porque muito troll, porque no final estas pessoas, os conservadores, consideram que é muito aberto, e aqueles que estão longe consideram que é muito igreja, e no final a nossa presença, eu acredito que deve ser para nós. Distribuir os conteúdos, distribuir as publicações, distribuir a presença e principalmente que seja visto um grupo, não uma pessoa. Então, muito obrigada pela atenção de todos. Eu espero não ter ido muito rápido para os intérpretes. E eu segui mais ou menos a intervenção, a apresentação que eu tinha preparado. E principalmente, bom, eu espero não ter causado nenhum problema na interpretação dos fundadores, porque eu ainda não confrontei tudo isso. E, bom, o tempo do trabalho é muito importante. Como vai haver um tempo para perguntas, muito obrigada pela atenção.